Vamos lá, pessoal. Dúvidas frequentes, né? O pessoal tem questionado muito aqui para querer saber, né, o significado das siglas, né, que são usadas em unidade de pressão. Bom, basicamente nós temos três siglas, né, que são usadas aqui no Brasil, tá? Que é o MPa, né, que significa megapascal, PSI, libra força polegada, né? E bar, que é uma unidade de pressão que vem de tem uma referência grega aí, né? Não consegui encontrar uma tradução, né, para a palavra bar. É uma sigla, né, de unidade de pressão. Bom, qual que é a diferença entre bar, PSI, né, e MPa? Na verdade, são escalas de leitura, né, diferentes, né, para a mesma pressão, tá? Então vamos lá, um exemplo, 21 MPa, né, que é a pressão de trabalho da carabina, representa exatamente 210 bar, que representa exatamente 3045 PSI. Ou seja, são escalas de leitura diferentes que fazem menção à mesma pressão, tá? Ocorre que nas nossas carabinas, né, o manômetro ele está marcando em MPa, tá? Então assim, a leitura de pressão, né, dos manômetros que seguem nas nossas carabinas é em MPa, certo? Bom, isso não é escolha nossa, como eu já falei em outros vídeos anteriores, né? O manômetro ele é importado e assim, é muito difícil você alterar alguma característica dele. Então você importa ele da forma que você encontra, né, no fornecedor chinês. Na sua bomba, no seu compressor portátil ou no seu cilindro scuba, provavelmente você vai ter um manômetro que vai estar fazendo a leitura em duas escalas, né? Ou PSI ou bar. E como que você faz, né, para saber que pressão que você está colocando, né, dentro do seu cilindro, no caso, né, de o seu manômetro apresentar algum problema e você não conseguir fazer a leitura por ele? Então você vai seguir a pressão padrão, que é de 3000 PSI, tá? Ou 210 bar de pressão. Nunca ultrapasse essa pressão, porque essa é a pressão de trabalho do cilindro da carabina. Que fique bem claro, pessoal, quando a gente fala pressão de trabalho, nós não estamos falando de pressão de resistência. Ou seja, se você colocar lá por um engano 3.500 ou 4.000 PSI, seu cilindro ele não vai explodir, porque o teste hidrostático desse cilindro ele suporta uma pressão até 3 vezes mais, pela norma, né, pela BNT, ele tem que suportar uma pressão 3 vezes mais, né, a pressão de trabalho. Então a gente toma muito cuidado com relação aos nossos cilindros, né, todos eles são certificados, então eles resistem, né, a uma pressão de ruptura muito maior que a pressão de trabalho. Porém, a pressão de trabalho, ela garante a integridade dos componentes da sua carabina, certo? Quando você ultrapassa a pressão de trabalho, você vai estar afetando todo o sistema de vedação, vai estar afetando o manômetro, vai estar afetando o seu bico de enchimento, sua válvula disparadora, você vai estar afetando todos esses componentes da sua carabina, né, que vai, né, contribuir para que você tem aí um desgaste prematuro do seu equipamento e não vai conseguir ter, né, um aproveitamento adequado da sua arma, tá? Bom, voltando a falar do MPa, do PSI e de bar, seria a mesma coisa, um exemplo, milímetro e polegada, tá? Quantos milímetros tem uma polegada? Uma polegada tem 25,4 milímetros, tá? Porém, nós estamos falando de uma polegada. Tá? São referências diferentes que fazem menção, né, ao mesmo comprimento, vamos assim dizer. Ou seja, se eu falar 25,4 milímetros, eu vou estar falando de uma polegada. Então, essas escalas diferentes de leitura, elas existem porque cada país adota, né, um sistema de leitura. Por exemplo, os Estados Unidos geralmente é milhas por hora, vai falar em polegadas,
enfim, vai falar em frações que a gente aqui desconhece. Para nós aqui é quilômetros por hora, é milímetro, ou seja, pelas normas brasileiras a gente usa o sistema métrico, né? E pelas normas brasileiras a gente deveria estar usando aqui também, né, a sigla BAR de leitura para pressões. Mas como a gente trabalha com produtos importados, é normal que a gente receba esses itens, né, e qualquer outro equipamento também, né, com sistemas de leitura diferentes. Bom, pessoal, é só você respeitar, né, o que está descrito no manual do seu equipamento. Lá, quando você receber o seu equipamento, leia o manual dele, lá vai estar dizendo certinho qual é a pressão máxima de trabalho, qual é a pressão mínima de trabalho, entendeu? E sim, outros detalhes, muita informação muito importante vai estar no manual. Então leia com atenção antes de usar o seu equipamento, antes de dar o primeiro disparo, pega o manual da sua carabina e leia. Tá? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai esclarecer isso com o maior prazer. Tá? Só buscar a informação que você não compreendeu. Bom, com relação a MTA, BAR e PSI, eu acho que ficou claro. Se você tem alguma dúvida ainda, poste aí no seu comentário, que a gente vai estar tentando esclarecer. E é isso aí, pessoal. São escalas de leitura diferentes, né, que fazem menção a um mesmo volume. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.